Vamos agora falar um pouquinho da saúde das nossas veias. Às vezes a gente esquece que as nossas veias são fundamentais para a boa circulação do corpo. E muito hoje se fala sobre o lipedema, que é um acúmulo de gordura nas pernas. E hoje a gente vai entender tudo sobre esse assunto. Hoje eu estou recebendo aqui ele que é angiologista e especializado no assunto, cirurgião vascular e fundador do SP Vein Center, é o Centro de Referência em Medicina Vascular Premium. E vamos hoje falar sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui no Bispafé em Família. Prazer te receber. Meu Deus, obrigado, meu Deus do céu, ganhei um presente muito especial. Doutor Vitor, afinal de contas, o que é o lipedema que tanto se falou nesse último ano? Tem tantos posts, né, nas redes sociais, na internet. O que é o lipedema, doutor? Você falou muito bem, né? Foi o tema mais buscado de saúde em 2023 no Google. Então, é uma doença que existe há muito tempo, mas que nunca foi vista, que a mulher nunca foi vista com isso, nunca foi bem tratada com isso. E o que é? É uma doença crônica, vascular e inflamatória. Não é a quantidade de gordura, basicamente o acúmulo de gordura, mas sim de uma gordura inflamada. Então é aquela mulher que tem o hematoma que não, sem causa, sem bater, tem aquele roxinho na perna. É a mulher que tem aquele aspecto de celulite ou casca de laranja na perna, que tem a perna que incha. E muitas vezes ela fala assim, minha mãe também era assim, a minha avó também era assim. Tem um elemento genético? Total. A hereditariedade é muito importante. E está na genética do brasileiro, que vem dos europeus, que tem toda a perninha grossa, com aquele acúmulozinho de gordura. Mas o acúmulo de gordura é uma coisa e a gordura inflamada é uma outra coisa, que é o lipedema. Também pode dar no braço, é importante falar. Agora, quais são hoje os tratamentos e existe alguma preocupação sobre esse assunto? Precisa se preocupar? Existe. Porque eu vejo às vezes uma histeria sobre o assunto. Nossa primeira e maior missão, Bispa, é informar, é conscientizar. A gente está falando para 18 milhões de mulheres brasileiras. Uau! Que antes não tinham diagnóstico. Hoje, muitas ainda não têm acesso a tanta informação de qualidade. Então, primeiro, não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento consiste numa série de ações que eu costumo falar que é uma escada de 6 degraus. Tá. Começa com a parte de nutrologia e endocrinologia, fazendo um ajuste de vitamina, de hormônios, suplementando adequadamente essa paciente. Então, nesse primeiro passo, o anticoncepcional pode ser um vilão para quem tem lipedema? Sim, pode. Sim, pode, mas alguns hormônios também podem trazer muitos benefícios, como, por exemplo, a gestrinona. É uma das estratégias que podem ser adotadas para isso. Tá. Primeiro degrau. Segundo degrau. Nutrição. É muito importante fazer uma dieta anti-inflamatória ou desinflamatória. E mais importante do que falar o que a paciente não deve comer, é dar a ela opções do que ela pode e deve comer, para que isso entre na vida dela e vire uma rotina, isso se torne um hábito. Ela precisa aprender a gostar de coisas que não a inflamem e não ser um sofrimento, porque senão ela vai aguentar 1 mês, 2 meses e depois não. E ela tem que levar isso para a vida dela, então ela precisa mudar hábitos. Alguns alimentos que são anti-inflamatórios. Sim, cúrcuma. Cúrcuma você pode tomar em cápsula, eu tomo em cápsula. Pode. Ômega 3, coenzima Q10. Aí são vários suplementos, mas alimentos, pense em alimentos cítricos, frutas cítricas, tá? Principalmente o que a gente evita, né? Industrializado, em geral, a gente fala assim, descasca mais e desembala menos. Então, coma mais de verdade uma dieta baseada na natureza e menos industrializada. Mas esses 3 suplementos são os meus favoritos. Cúrcuma, ômega 3 e coenzima Q10. Maravilhoso, com coenzima Q10 são os 3 assim que são bem consagrados, né, doutor? Eu acho que eles acrescentaria a resveratrol
que é da uva, do vinho, tomando, maravilhoso. E o magnésio também. São todos anti-inflamatórios para o nosso organismo. É muito importante a suplementação adequada. Qual tipo de magnésio? Porque tem um que acalma, tem um que ajuda a dormir. Tem vários tipos de magnésios hoje, né? Depende do tipo de paciente. Porque existe uma associação forte, Bispa, entre lipedema e patologias psicológicas. Então, 40% a 60% de mulheres que têm lipedema também têm ansiedade, também tem pânico, também tem depressão, também tem outras coisas. Então, o magnésio, ele também ajuda nisso. Então, a gente escolhe o treonato, ou seja qual for o tipo de magnésio, de acordo com cada paciente. Não é tanto uma receita de bolo, precisa ser individualizado. Claro, precisa passar por uma consulta, mas já fica aí alguns caminhos para você ir começando a tatear nesse caminho de cura. Claro. Nesse caminho de cura. Então, falamos do segundo degrau. Qual seria o terceiro degrau? O terceiro degrau é o que a gente chama de linfoterapia complexa, que é a drenagem linfática. Maravilha! Gente, eu sou fã número 1 da drenagem. Pois é, a importância disso é muito grande. E eu sou muito defensor da drenagem linfática. E a gente precisa tomar cuidado, porque a mulher na fase inflamada, ela não pode fazer modeladora, ela não pode fazer muitas terapias muito invasivas. O momento é simplesmente drenagem linfática. Isso faz muita diferença para a mulher. Tá? Então, e eu fico muito feliz que a drenagem linfática ela é muito difundida no Brasil, porque até um dos grandes médicos pesquisadores que faz parte, né, dos conselhos mundiais é brasileiro, difundiu muito no Brasil e tem muitas pessoas hoje gabaritadas que fazem com licença, com formação, a drenagem linfática no Brasil. Porque às vezes você sai do Brasil, você vai procurar uma drenagem linfática e ela é usada apenas num pós-cirúrgico, numa indicação muito clínica. E é claro, tem toda a responsabilidade, mas no Brasil existem muitas boas terapeutas aplicando a técnica com excelência. Isso é maravilhoso no nosso país, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem muitas, maioria mulheres, mas homens também, mas especialistas em linfoterapia complexa e que cada vez mais têm se capacitado para entender o lipedema, porque foi novo para todo mundo. A gente teve que se dedicar nos últimos 3 anos a estudar muito o lipedema. Como vascular, a gente tratava muito de varizes, muito de vasinho, de linfedema, que é um outro tipo de edema de causa linfática, não é o lipedema. Precisou se dedicar a entender melhor a inflamação, mecanismo de inflamação, estilo de vida para tratar adequadamente esse paciente. Basicamente, a gente passou a olhar para ele de um jeito mais integral, mais integrativo. Aí está a chave e aprendeu a trabalhar em equipe, que para mim é o ouro do tratamento, é ter uma equipe multidisciplinar se falando e alinhando aquilo que é o melhor para a paciente. Para a paciente poder ter mais qualidade de vida e mais autoestima também, sem né? Dúvida nenhuma. Então a gente falou já do terceiro. Qual seria o quarto? A gente fala de atividade física, da importância da atividade física, mas não de qualquer atividade física. A atividade física para a mulher com lipedema tem que ser sem impacto. Então a gente evita a atividade física de impacto porque ela gera inflamação no nosso organismo. Para quem não tem lipedema, não tem problema essa inflamação gerada pela atividade física de alto impacto. E para quem tem lipedema, sim, tem problema. Quais seriam as que devem ser evitadas? Para quem já tem a perna mais grossinha, já viu que, né, tem essa tendência de família? Não generalizamos, mas a gente fala que uma paciente que está inflamada e sedentária começar, por exemplo, com corrida ou com crossfit, que são atividades que normalmente têm mais impacto, não vai ser bom para ela. Então a gente começa de uma natação, de uma hidroginástica, de um elíptico, de musculação. A importância de fortalecer quadríceps e panturrilha, coxa e panturrilha, é muito importante isso para essa mulher. Doutor, como vascular, a importância da panturrilha para a saúde das veias? Importantíssimo. A panturrilha é o coração da perna. E o ponto é que o coração da perna tem que ser forte, então a panturrilha tem que ser forte. Ela é que é responsável por empurrar esse sangue para retornar dos pés em direção ao coração. Então todas precisam fortalecer panturrilha.
É fundamental isso. Eu acho que isso é uma consciência que cada vez mais a gente tem que construir para poder envelhecer com saúde. Claro. Né? Quando a gente é mais novo, você não sente tanta diferença, mas quando vai fazer um voo longo, né? Sempre o meu vascular, ele fala, Frei, levanta, faz 30 vezes a cada 1 hora. Mesmo o uso da meia elástica também, que ajuda a comprimir ali durante viagens, é muito importante. Um anticoagulante antes de embarcar. Para alguns pacientes pode ter indicação. Que é o meu caso, né? Depois, porque eu tenho um fator de Hayden mutante. Então, quer dizer, todo esse cuidado da saúde das suas veias, é importante que a mulher vá construindo essa consciência. Agora, a pergunta, homem pode ter lipedema? Não é proibido, mas a gente fala que é uma doença quase que exclusiva de mulher, porque é uma doença para predominância estrogênica. Então, basicamente, mulheres têm lipedema. Tá. A gente falaria que seria a exceção da exceção. Exceção da exceção. Mas não, mulheres. Não, mulheres. Vamos lá pro... Faltou o quinto degrauzinho. Então, ó, vamos lá. A parte de suplementação com nutrólogo, ajuste de vitaminas e minerais e hormônios, alimentação do nutricionista, drenagem linfática, atividade física sem inflamação, sem impacto e a parte de tratamento vascular. 40% a 60% de mulheres que têm lipedema têm vasinhos e varizes e precisam tratar disso também. Então, o vascular tem que ter na mão ali um flebotônico para melhorar o retorno venoso dessa mulher, melhorar o retorno linfático também dessa mulher. A meia elástica, a nível de evidência científica, é importantíssima. É o que mais faz a mulher melhorar de dor na perna, de peso na perna. Muito. Para casos de lipedema, eu digo que é fundamental. Eu passo todo dia e falo assim, me odeia de manhã e me agradece de noite, mas fica bem da perna. Muito boa essa. Não é verdade? É chato colocar? Sim, é verdade. É verdade. Mas no final do dia... A perna tá levinha. A perna tá levinha, valeu a pena. E dia após dia melhora. E eu acho que também, às vezes, está muito calor ou você vai ficar muitas horas. Eu faço... Às vezes eu não uso constantemente. Mas a perna começou a doer, aí eu uso uns 15 dias seguidos. Até você ver que a perna mesmo recuperou. Maravilhoso para prevenção. Para prevenção. Excelente. Porque você está prevenindo uma trombose, uma flebite, qualquer outra complicação mais grave na perna, né? Perfeito. Eu acho tão importante cuidar da saúde das veias, porque às vezes a pessoa pensa só no estético do vasinho, mas um má retorno dessa circulação pode causar o quê, doutor? A gente precisa desmistificar isso. O vasinho não é só uma questão estética. Sempre tem um componente funcional. A saúde da perna também é tratar de vasinhos. Porque vasinhos são varizes menores, então precisa ser tratado também. E aí está também nesse quinto degrau. Mas a importância disso, ela é muito grande, porque é como se fosse uma cárie que você tem hoje, que você deixa para tratar amanhã. A consequência pode ser muito pior. Então trata enquanto é pequeno, enquanto está tranquilo. Essa é sempre a nossa recomendação. Primeiro, prevenção. Segundo, tratamento precoce. E por último, quando você já tem a doença, recupera o mais rápido possível que você puder. Nosso sexto e último degrau de tratamento de lipedema seriam as lipoaspirações, a cirurgia plástica, que não é milagre, que precisa ser acompanhada dos outros 5 degraus primeiro e que deve ser feita quando a paciente já está desinflamada. E aí vem muitas tecnologias com isso, mas o fato é que as mulheres às vezes chegam querendo fazer o 6º passo sem fazer os outros. Mas que bom ouvir isso, né, do Dr. Vitor Maia, porque a tendência é que você chegue no consultório e muitas vezes a pessoa já te indica direto para uma cirurgia sem antes fazer todo esse tratamento. Aí a doença só se reinstala de forma rápida e a pessoa não aprendeu a cuidar da sua saúde. Que importante essa consciência, né? Exato. A gente nunca faz tratamento mais invasivo. Por exemplo, se for tratar varizes, sempre com endolaser hoje, nunca com cirurgia convencional para pacientes de lipedema. Quanto menos a gente invade essa paciente, melhor. E se precisar, tem que ser quando ela já está com estilo de vida adaptado, quando ela já está desinflamada, né? Quando essa mulher ela já aprendeu a manejar a inflamação dela. Não é que nunca mais você vai poder comer um panetone no Natal ou um ovo de Páscoa. Você pode, mas você vai escolher os momentos onde você vai se permitir e os momentos onde você vai se controlar, para que você possa ter essa liberdade em alguns momentos. Acho que esse é o
o grande recado, e nunca direto para um procedimento sem iniciar um tratamento, um acompanhamento, sem ter um entendimento da mulher do que ela vai precisar viver dali para frente. E a mensagem que eu acho que é mais importante, Bispa, para essas mulheres é que tenham esperança, e que eu tenho uma paciente que ela falou isso, a gente estava num grupo de mulheres com lipedema e ela termina falando assim: não desista, não desista de você. Esse é o recado para a mulher que tem lipedema, porque dá muito trabalho tratar lipedema, né? É custoso, é cansativo para a mulher, são muitos tratamentos, mas vale a pena. Tem um resultado hoje? Tem, claro que tem. Assim, em porcentagens, uma mulher com lipedema consegue ter uma melhoria de quantos por cento? Depende do quanto ela vai se dedicar e de cada caso. A gente não consegue vamos falar assim, num cenário perfeito, uma dedicação integral, uma disciplina exemplar, ela consegue ter, dentro das tecnologias, dentro de todos esses passos que você apresentou, doutor, ela consegue ter uma evolução de quanto por cento na média da brasileira, vai? Porque isso depende muito da dedicação. De organismo para cada um. De organismo e de dedicação, principalmente da mulher. Porque, veja, nesse caso, nós médicos somos educadores, a gente tem que ser incentivador, a gente precisa contribuir, mas quem vai fazer é ela, a maioria das coisas. Então, uma mulher que se dedica, a gente vê chegar a 80% de melhora de uma perna, que é maravilhoso. E a gente fala que é descer degrau, porque lipedema tem graus de lipedema. E se a gente consegue pegar uma mulher que tem já uma pele em casca de laranja e melhorar a pele dessa mulher, uma mulher que tem tipo um garrote invertido aqui na perna e fazer ela perder isso, recuperar a curvinha da perna para a mulher, é maravilhoso. Então essa expectativa é uma por uma. E a gente conversa muito sobre isso, sabe? Mas é maravilhoso ver a mulher poder recuperar a autoestima através desse tratamento. E qualidade de vida. Não é só autoestima, qualidade de vida. Saúde acima de tudo, né? Com certeza. Muito bom. Muito bom. Hoje, doutor Vitor Maia esclarecendo todas as dúvidas, aquilo que você tinha vontade de perguntar, saber sobre esse assunto. Tem muita informação, mas às vezes não tem informação de qualidade. Então é importante que sempre você procure um médico especializado no assunto, como o Dr. Vitor Maia falou. Nos últimos 3 anos se dedicou a estudar sobre o assunto e entendeu que a cura do lipedema, ela 100% não existe, né, doutor? Mas os tratamentos estão... Por que ela não existe 100%? Porque o lipedema, veja bem, como funciona a mulher que tem a gordurinha com lipedema. É uma gordurinha que a célula morre, vem uma célula de defesa e abraça ela. E vai causando inflamação, inflamação, inflamação. Então não é, primeiro, ninguém tem zero gordura no corpo. Impossível. E ela vai continuar tendo essa tendência a inflamar. E mesmo a cirurgia de lipedema, que é a lipoaspiração, ela é chamada de Lipedema Reduction Surgery, ou seja, ela é a cirurgia de redução do lipedema e não da cura do lipedema. E eu acho que é muito importante a gente ser verdadeiro, de que vai melhorar, mas ninguém fica zero gordura no corpo, então não existe essa possibilidade de cura. O que existe é o controle do lipedema, e aí que está a chave. Aí que está a grande chave, tá? Então existe tratamento, vá procurar, e a gente deixa aqui no Estofim Família indicação do Dr. Vitor Maia, você pode seguir nas redes sociais e o telefone dele também está aí. Doutor, obrigado pela presença, um ano abençoado para você, para a família.